Deus, por favor, me ajude. Está muito difícil no trabalho, eu não aguento mais. Me ajude, por favor. Atenção! Faça essa oração bíblica hoje, o card, e afaste inveja e confusão do seu trabalho. Talvez você tenha chegado até aqui porque algo no seu trabalho não está normal, mesmo que você não consiga explicar exatamente o que. Não houve uma briga clara, não houve uma palavra direta, não houve um erro evidente da sua parte, mas o ambiente mudou. O clima ficou estranho. Conversas ficaram atravessadas. Olhares passaram a incomodar. A mente começou a ficar confusa justamente no lugar onde antes você tinha clareza. E pouco a pouco, a paz foi sendo drenada do seu dia a dia profissional. Se isso está acontecendo, preste atenção. Isso não é apenas estresse comum, nem coincidência. Existe um tipo de batalha silenciosa que começa exatamente assim. A Bíblia nos ensina que ambientes também carregam influência espiritual. Lugares onde pessoas convivem diariamente acumulam intenções, palavras não ditas, sentimentos escondidos e disputas invisíveis. O trabalho, mais do que muitos imaginam, é um dos ambientes mais vulneráveis a esse tipo de influência, porque ali existem metas, reconhecimento, comparação, competição e desejo de crescimento. E onde há comparação constante, a inveja encontra espaço para agir sem precisar se manifestar de forma explícita. Ela não chega gritando, chega pesando, não chega confrontando, chega confundindo. Talvez você tenha começado a errar em coisas simples, a perder o foco, a se sentir inseguro em decisões que antes tomava com facilidade, a se perguntar se está no lugar certo, se está fazendo tudo errado, se está perdendo capacidade. E isso é perigoso, porque a confusão não ataca apenas o ambiente externo. Ela tenta minar sua identidade, sua confiança e sua clareza interior. A inveja espiritual não quer apenas te parar profissionalmente. Ela quer te fazer duvidar de quem você é. A Bíblia mostra que a inveja sempre gera confusão. Onde ela se instala, a ordem se perde. A mente se embaralha. O discernimento enfraquece. E o ambiente começa a produzir desgaste, não crescimento. Por isso, ignorar esses sinais é permitir que algo silencioso ganhe força. Deus não te trouxe até aqui para te assustar, mas para te alertar e te alinhar. Porque aquilo que é discernido cedo não se torna destrutivo depois. Talvez você esteja pensando, mas eu só quero trabalhar em paz, fazer o meu e ir embora. E é exatamente isso que Deus deseja para você. A Bíblia não glorifica ambientes profissionais adoecidos, nem espiritualiza abuso, pressão constante ou confusão emocional. Pelo contrário, Deus é Deus de ordem, clareza e paz. E quando o trabalho se torna um lugar de opressão invisível, algo precisa ser tratado espiritualmente antes que se transforme em desgaste profundo. Jesus nos ensinou que nem toda batalha é visível. Muitas são travadas no invisível antes de se manifestarem no natural. E o trabalho é um dos primeiros lugares onde isso acontece, porque ali você passa grande parte da sua vida, investe energia, entrega talento e constrói sustento. O inimigo não precisa tirar seu emprego para te enfraquecer. Basta roubar sua paz dentro dele. Basta confundir sua mente. Basta gerar peso no ambiente. Talvez você tenha notado que o dia começa bem, mas basta chegar ao trabalho para o coração apertar. Basta abrir certas mensagens. Basta entrar em certas salas. Basta cruzar com determinadas pessoas. E o peso vem. Isso não significa que você seja fraco. Significa que você está percebendo algo que precisa ser tratado. E Deus honra quem percebe e age, não quem ignora e adoece. A Bíblia mostra que José, mesmo sendo fiel, enfrentou inveja no ambiente de trabalho desde cedo. Ele não fez nada errado, mas foi alvo de comparação, ressentimento e injustiça. Ainda assim, Deus não permitiu que a inveja definisse seu fim. Pelo contrário, Deus usou o processo para alinhar José espiritualmente, fortalecer sua identidade e prepará-lo para algo maior. Isso nos ensina que inveja não determina destino quando Deus governa o ambiente. Mas existe uma diferença importante. José não enfrentou isso sozinho. Deus estava com ele. E a presença de Deus no ambiente muda tudo.
Onde Deus governa, a inveja não prospera. Onde Deus governa, a confusão perde força. Onde Deus governa, a paz se estabelece mesmo em lugares difíceis. E é por isso que esta oração precisa ser feita hoje, não depois, não quando tudo piorar, mas agora, enquanto ainda é possível alinhar o ambiente espiritualmente. Talvez você tenha tentado resolver isso apenas no natural, sendo mais quieto, mais discreto, mais cuidadoso. Talvez tenha tentado agradar mais, se explicar mais, se defender mais. Mas há coisas que não se resolvem com estratégia humana, apenas com posicionamento espiritual. A inveja espiritual não recua com silêncio, ela recua com autoridade espiritual. E essa autoridade não vem de gritar, mas de orar com consciência. Hoje, Deus está te chamando para assumir uma postura espiritual sobre o seu trabalho. Não para confrontar pessoas, mas para alinhar o ambiente. Não para entrar em conflito, mas para estabelecer paz. Não para sair do lugar, mas para transformar a atmosfera onde você está. Porque quando Deus entra no ambiente, aquilo que não pertence a Ele perde espaço. Antes de continuarmos, eu quero que você entenda algo muito importante. Esta oração não é superstição, não é ritual vazio e não é mágica. Ela é um posicionamento espiritual consciente. É você declarando que o seu trabalho não está abandonado, não está desprotegido e não está à mercê da inveja alheia. É você reconhecendo que Deus governa esse ambiente e que nada que não vem dele tem autorização para permanecer. Agora, enquanto você ouve essas palavras, alinhe o seu coração. Talvez você esteja no intervalo do trabalho. Talvez esteja em casa. Talvez esteja apenas se preparando para o próximo dia. Não importa o lugar. O que importa é a postura. Porque quando a postura muda, o ambiente começa a responder. Senhor Deus, nós entramos agora na Tua presença reconhecendo que o trabalho não é apenas um lugar físico, mas um ambiente espiritual. Reconhecemos que existem pressões invisíveis, invejas silenciosas e confusões que tentam se instalar sem aviso. Mas declaramos que acima de qualquer influência está o Teu governo. Pedimos que o Senhor comece agora a alinhar este ambiente profissional. Onde houve confusão, traga clareza. Onde houve inveja, traga neutralização. Onde houve peso, traga paz. Que a mente desta pessoa volte ao lugar. Que a confiança seja restaurada. Que a clareza volte a governar. Que nenhuma palavra não dita, nenhuma intenção oculta e nenhuma influência invisível tenha mais poder sobre este ambiente de trabalho. Que a Tua presença estabeleça ordem, proteção e descanso. E isso é apenas o começo. Nos próximos momentos, Deus vai revelar como a inveja age de forma silenciosa no trabalho, como ela tenta roubar sua identidade profissional e, principalmente, como se proteger espiritualmente sem entrar em conflito humano. Permaneça aqui. Curta este vídeo se essa palavra já começou a falar com você. Quando a inveja começa a agir no ambiente de trabalho, ela raramente se apresenta de forma explícita. Ela não chega com acusações diretas, não se revela em conflitos abertos logo no início. Pelo contrário, ela se instala de maneira sutil, quase imperceptível, justamente para não ser confrontada cedo demais. É por isso que muitas pessoas demoram a perceber que algo espiritual está acontecendo. Elas sentem os efeitos antes de entender a causa, sentem o peso antes de enxergar a origem. E enquanto tentam explicar racionalmente, a confusão vai se aprofundando. A Bíblia nos mostra que a inveja é uma força silenciosa, mas extremamente desorganizadora. Onde ela entra, a ordem começa a se perder. A comunicação falha. As intenções se confundem. A clareza vai sendo substituída por insegurança. No trabalho, isso se manifesta de forma muito específica. Você começa a ser questionado de maneiras estranhas. Seu esforço passa a ser interpretado como ameaça. Sua competência incomoda. Sua presença gera desconforto em quem não quer crescer, mas também não quer que você cresça. Talvez você tenha percebido mudanças sutis no comportamento das pessoas ao seu redor. Conversas que antes fluíam agora parecem carregadas. Informações que antes eram compartilhadas com naturalidade passam a ser omitidas. O reconhecimento diminui, mesmo quando o resultado aparece. E você começa a se perguntar o que mudou. Se foi algo que você fez,
se foi alguma palavra mal colocada, se foi algum erro que você não percebeu. Mas muitas vezes, a resposta é simples e dura ao mesmo tempo. Você cresceu, e nem todos sabem lidar com isso. A inveja no ambiente de trabalho não nasce apenas do desejo de ter o que você tem. Ela nasce do incômodo de ver alguém avançar enquanto outros permanecem estagnados. E quando esse incômodo não é tratado no coração, ele se transforma em resistência espiritual. A pessoa não precisa te atacar diretamente. Basta torcer contra. Basta desejar silenciosamente que algo dê errado. Basta alimentar pensamentos de comparação e ressentimento. E tudo isso no mundo espiritual gera peso real no ambiente. A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Isso significa que ela corrói por dentro tanto quem sente quanto quem é exposto a ela. No trabalho, isso se traduz em adoecimento emocional, cansaço excessivo, perda de entusiasmo e confusão mental. Você começa a se sentir drenado em um lugar que deveria ser produtivo. Começa a chegar em casa cansado além do normal, sem conseguir explicar exatamente o porquê. E, se isso não é tratado, pode evoluir para esgotamento profundo. Talvez você tenha começado a duvidar do seu próprio valor profissional, a questionar se realmente é capaz, a revisar decisões simples com medo de errar. Isso não acontece do nada. A confusão espiritual tem exatamente esse objetivo: te desconectar da sua identidade. Porque, quando você perde clareza sobre quem você é, você se torna mais fácil de ser desestabilizado. A inveja não quer apenas te atrapalhar, ela quer te diminuir por dentro. A Bíblia mostra que Daniel enfrentou inveja no ambiente de trabalho em um nível extremo. Ele era competente, íntegro e fiel. E exatamente por isso foi alvo. Os outros não encontraram erro algum em seu trabalho, então decidiram atacar sua fé e sua posição espiritual. Isso nos ensina algo fundamental. Quando não conseguem te atingir pelo desempenho, tentam te atingir pelo ambiente. Tentam criar armadilhas invisíveis. Tentam gerar confusão ao redor para ver se você tropeça sozinho. Mas a história de Daniel também nos ensina que a oração muda completamente esse cenário. Daniel não entrou em conflito direto com seus acusadores. Ele não se defendeu publicamente. Ele não tentou provar nada para ninguém. Ele orou. E essa postura espiritual foi o que preservou sua vida, sua posição e sua paz. Onde a inveja planejou queda, Deus estabeleceu proteção. Onde a confusão foi preparada, Deus trouxe clareza. Talvez você esteja tentando lidar com a inveja no trabalho apenas no nível humano, tentando ser mais discreto, mais neutro, mais invisível. Mas isso não resolve. Porque o problema não é você aparecer, é o outro não suportar. E você não foi chamado para se esconder. Você foi chamado para ser luz, com sabedoria e com cobertura espiritual. A Bíblia nunca nos orienta a apagar a luz para não incomodar, mas a andar com discernimento para não se expor sem necessidade. Existe uma diferença entre prudência e medo. A prudência te protege. O medo te paralisa. A inveja tenta te empurrar para o medo, para a retração, para o silêncio desconfortável. Mas Deus te chama para a prudência espiritual, que é permanecer firme, alinhado e protegido, sem entrar em disputas humanas. E isso só é possível quando você entende que a batalha não é contra pessoas, mas contra influências. Talvez você tenha começado a se isolar no trabalho, a falar menos, a se fechar, a evitar certas interações. Isso é compreensível, mas perigoso se virar padrão. Porque o isolamento prolongado gera solidão emocional e enfraquece sua resistência espiritual. Deus não te chamou para sobreviver no trabalho, mas para viver com paz, clareza e propósito. E essa paz não vem de se afastar de tudo, mas de alinhar tudo a Deus. A inveja prospera onde não há oração. A confusão se instala onde não há governo espiritual claro. Por isso, a oração que estamos fazendo não é apenas para afastar algo ruim, mas para estabelecer algo bom. Estabelecer ordem. Estabelecer clareza. Estabelecer proteção. Quando você ora com consciência sobre o seu trabalho, você está declarando que aquele ambiente não está abandonado, não está sem dono, não está sem governo. Deus reina ali.
Talvez você tenha sentido vontade de desistir, de mudar de lugar, de sair correndo. Às vezes, Deus realmente conduz mudanças, mas muitas vezes, Ele primeiro ensina a governar espiritualmente onde você está, porque se você não aprende a alinhar o ambiente, a confusão pode te acompanhar para o próximo lugar. Deus não quer apenas te tirar do problema, Ele quer te fortalecer para não ser dominado por ele. A Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso significa que, mesmo em ambientes onde existe oposição, Deus é capaz de sustentar, honrar e proteger. A presença de oposição não anula a bênção. A inveja não cancela o favor de Deus. A confusão não apaga a clareza que vem do céu. Mas você precisa aprender a se posicionar espiritualmente para viver isso na prática. Hoje Deus está te ensinando a não ignorar os sinais, mas também a não se desesperar por causa deles. A inveja no trabalho não é sinal de fracasso, muitas vezes é sinal de avanço, mas ela precisa ser tratada com maturidade espiritual, não com reação emocional. E isso começa com oração consciente, diária e firme. Se você sente que algo no seu trabalho não está normal e que esta palavra está trazendo clareza para o que você vive, escreva nos comentários: Deus governa meu trabalho, e permaneça aqui. Existe algo que quase ninguém ensina sobre ambientes profissionais. Nem toda confusão no trabalho começa com um erro humano. Muitas começam quando alguém passa a ocupar um lugar que incomoda, quando sua competência cresce, quando sua postura se diferencia, quando sua ética se mantém firme em um ambiente onde muitos já cederam. Nesse momento, algo silencioso começa a se mover. Não é imediato, não é barulhento, é estratégico. A inveja começa a agir como uma névoa espiritual que confunde percepções, distorce intenções e cria ruídos onde antes havia clareza. A Bíblia mostra que a inveja nunca age sozinha. Ela sempre vem acompanhada de confusão. Onde uma se instala, a outra encontra espaço. Por isso, quando você percebe que o trabalho virou um lugar de tensão constante, onde pequenas decisões parecem grandes demais, onde a mente se embaralha sem motivo lógico, é sinal de que algo mais profundo precisa ser tratado. Não é apenas gestão, não é apenas comunicação, não é apenas pressão por resultado. Existe uma batalha invisível tentando roubar sua lucidez. Talvez você tenha notado que começou a questionar excessivamente suas próprias escolhas. Algo que antes era simples agora exige esforço mental desproporcional. Você revisa mensagens várias vezes antes de enviar. Você hesita em falar em reuniões. Você sente um aperto antes de tomar decisões que sempre tomou com segurança. Isso não é coincidência. A confusão espiritual age exatamente assim. Ela não tira sua capacidade de uma vez, ela a desgasta lentamente até você duvidar de si mesmo. A Bíblia nos mostra que a confusão não vem de Deus. Onde Deus governa, há clareza. Onde Deus lidera, há direção. Onde Deus está presente, há paz interior mesmo em meio à pressão externa. Se o ambiente profissional está drenando sua clareza e sua paz, algo precisa ser realinhado espiritualmente. Ignorar isso é permitir que o desgaste se acumule até virar exaustão. Talvez você esteja carregando um peso que não é seu. Palavras não ditas, expectativas alheias, competição silenciosa, olhares atravessados. Tudo isso vai sendo absorvido quando não há proteção espiritual consciente. O trabalho passa a ser um lugar onde você apenas sobrevive, em vez de produzir com propósito. E Deus não te chamou para viver assim. Ele te chamou para trabalhar com dignidade, equilíbrio e paz. A Bíblia ensina que o coração do homem pode ser enganoso, mas também ensina que Deus esquadrinha intenções. Você não precisa provar sua integridade para todos. Você não precisa se justificar o tempo todo. Você precisa se manter alinhado espiritualmente. Quando você tenta se defender de tudo no natural, se cansa. Quando você entrega a Deus aquilo que não pode controlar, se fortalece. Talvez você tenha tentado se blindar emocionalmente no trabalho, criar uma armadura, não se envolver, não confiar. Isso pode parecer proteção, mas aos poucos vira isolamento, e o isolamento enfraquece.
Deus não quer que você se feche, Ele quer que você se guarde. Guardar é diferente de se isolar. Guardar é estar presente sem absorver. É participar sem carregar. É trabalhar sem adoecer. A inveja tenta fazer você acreditar que precisa se encolher para sobreviver. Deus te chama para permanecer firme com sabedoria. A confusão tenta fazer você achar que está sempre errado. Deus te lembra que Ele é quem te capacita. A pressão tenta te convencer de que você não vai aguentar. Deus te fortalece para permanecer. E quando você escolhe ouvir a voz de Deus acima do ruído do ambiente, algo começa a mudar. A Bíblia mostra que Neemias enfrentou oposição intensa enquanto trabalhava. Pessoas tentaram distraí-lo, confundi-lo, desacreditá-lo e até amedrontá-lo. Mas Neemias fez algo poderoso. Ele continuou trabalhando e orando. Ele não parou a obra para discutir. Ele não desceu do muro para se justificar. Ele permaneceu focado, protegido e alinhado. Isso nos ensina que há momentos em que a maior resposta espiritual é permanecer firme no propósito, sem se deixar contaminar pela confusão. Talvez você esteja sendo chamado a esse tipo de postura agora. Não fugir, não confrontar desnecessariamente, não se explicar o tempo todo, mas alinhar o ambiente espiritualmente e seguir fazendo o que precisa ser feito com excelência. Quando você age assim, a inveja perde força porque não encontra reação emocional. A confusão perde espaço porque não encontra brecha na sua mente. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria liberalmente a quem pede. Sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas saber o que ignorar. Saber quando falar e quando silenciar. Saber quando agir e quando esperar. E essa sabedoria é essencial em ambientes profissionais onde a inveja tenta criar armadilhas invisíveis. Você não precisa ver todas as armadilhas para ser protegido delas. Você precisa estar alinhado com Deus. Talvez você esteja cansado de tentar entender tudo, de analisar cada gesto, de interpretar cada palavra. E isso é exaustivo. Deus não te chamou para viver em estado de alerta constante. Ele te chamou para confiar. Confiar que Ele vê o que você não vê, que Ele age onde você não alcança, que Ele protege mesmo quando você não percebe. A confusão começa a perder força quando você para de se culpar por tudo. Quando você entende que nem todo problema no trabalho é reflexo de falha pessoal. Alguns são reflexo de ambientes espiritualmente contaminados, e esses ambientes precisam ser tratados com oração, não com autocondenação. Quando você ora, você devolve o peso a quem pode resolver. Talvez hoje Deus esteja te ensinando a separar responsabilidade de culpa. Você faz a sua parte com excelência. O resto, você entrega. Você se posiciona espiritualmente e Deus se move onde você não pode. Isso traz descanso interior, mesmo que o ambiente ainda esteja em processo de alinhamento. E é exatamente sobre isso que Deus vai falar no próximo bloco. Como se proteger espiritualmente no trabalho sem se tornar frio, fechado ou indiferente, mantendo sua sensibilidade, sua fé e sua paz. Permaneça aqui. Se esta palavra está trazendo entendimento sobre o que você vive no seu ambiente profissional, escreva nos comentários: Deus me dá sabedoria. E continue. Existe um medo silencioso que muitas pessoas carregam no ambiente de trabalho. O medo de se tornar frio para não se machucar, de se fechar para não ser atingido, de endurecer para não sofrer mais. Esse medo nasce quando a inveja e a confusão se repetem por tempo suficiente para gerar desgaste emocional. A pessoa começa sensível, aberta, bem intencionada, mas, aos poucos, vai criando barreiras internas para sobreviver. O problema é que essas barreiras protegem do ataque, mas também bloqueiam a paz, a criatividade, a leveza e até a alegria de trabalhar. A Bíblia nunca nos ensinou a nos tornarmos frios para sermos fortes. Pelo contrário, ela ensina a sermos firmes sem perder o coração. Existe uma diferença profunda entre endurecer e se guardar. Endurecer é fechar o coração. Se guardar é proteger o coração sem perder a sensibilidade. E é exatamente isso que Deus quer te ensinar agora. Como continuar trabalhando com integridade, sensibilidade e propósito, sem permitir que a inveja e a confusão te moldem por dentro.
Talvez você tenha começado a perceber mudanças em si mesmo. Você se sente menos entusiasmado, ri menos, compartilha menos ideias, evita se expor, faz o básico para não chamar atenção. Tudo isso parece prudência, mas quando vira padrão, começa a roubar aquilo que Deus colocou em você. A inveja não precisa te derrubar para vencer. Basta te fazer diminuir. Basta te fazer perder brilho. Basta te fazer trabalhar no modo sobrevivência. A Bíblia mostra que Jesus conhecia o coração das pessoas, sabia quem estava com ele por interesse, quem estava por inveja e quem estava por fé. Mesmo assim, ele não se fechou. Ele continuou ensinando, curando e servindo. Mas também não se expôs sem discernimento. Ele não confiava tudo a todos. Isso é maturidade espiritual. Não é ingenuidade nem frieza. É sabedoria. No trabalho, isso se traduz em algo muito prático. Você não precisa contar seus planos para todo mundo, nem compartilhar suas estratégias com quem não celebra seu crescimento. Você não precisa se explicar o tempo todo, nem se justificar por ser competente. Mas também não precisa se tornar alguém distante, ríspido ou desconectado. Deus quer que você aprenda a ser equilibrado. E o equilíbrio é uma das maiores proteções espirituais que existem. Talvez você tenha tentado resolver o problema mudando quem você é. Ficar mais duro, mais fechado, mais desconfiado. Mas Deus não quer te transformar em alguém que você não reconhece. Ele quer te fortalecer sem te descaracterizar. Porque quando você perde sua essência para sobreviver, você vence a batalha externa, mas perde algo interno muito valioso. A inveja no trabalho tenta roubar exatamente isso, sua identidade. Não apenas sua posição, mas quem você é enquanto trabalha. Seu modo de falar, de criar, de se relacionar. Ela tenta te empurrar para um lugar de constante defesa, onde tudo é ameaça. E viver assim cansa profundamente. Deus não te chamou para viver em estado permanente de defesa, mas em estado permanente de confiança. A Bíblia diz que devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Isso significa manter o coração limpo sem perder o discernimento. Manter a intenção correta sem se expor de forma imprudente. No trabalho, isso é essencial. Você continua sendo educado, respeitoso e íntegro, mas aprende a proteger sua energia, suas ideias e seu emocional. Não é fechamento, é gestão espiritual. Talvez você esteja vivendo um conflito interno agora. Uma parte sua quer se fechar completamente para não sofrer mais. Outra parte sente que isso não é quem você é. E essa tensão gera ainda mais confusão. Deus quer resolver isso. Ele quer te mostrar que você não precisa escolher entre ser sensível e ser protegido. Em Deus, você pode ser os dois. A proteção espiritual verdadeira não vem de muros emocionais, mas de alinhamento interior. Quando você está alinhado com Deus, o ambiente pode até tentar pesar, mas não te domina. Pessoas podem até tentar competir, mas não te desestabilizam. A inveja pode até circular, mas não encontra espaço em você, porque seu coração está guardado, não fechado. Talvez hoje Deus esteja te convidando a revisar as barreiras que você criou. Algumas foram necessárias por um tempo, outras já não servem mais. Algumas te protegeram do ataque, outras estão te impedindo de viver com leveza. E Deus não te julga por isso. Ele te chama para um ajuste, para tirar o excesso de defesa e colocar mais confiança. A Bíblia diz que o Senhor é escudo ao redor de nós. Isso significa que você não precisa ser seu próprio escudo o tempo todo. Você pode baixar a guarda diante de Deus, pode descansar, pode respirar, pode confiar, porque Ele te cerca por todos os lados. E quando você confia nisso, o trabalho deixa de ser campo de batalha constante e começa a ser espaço de propósito novamente. Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está errado por sentir. Você não está fraco por se cansar. Você não está perdido por se confundir. Você está em processo. E Deus está usando esse processo para te amadurecer, não para te endurecer. Para te fortalecer, não para te fechar. No próximo bloco, Deus vai revelar algo ainda mais específico. Como identificar quando a confusão no trabalho não é mais apenas inveja externa, mas começa a tentar se instalar dentro de você,
E o que fazer antes que isso afete sua saúde emocional e espiritual? Permaneça aqui. Se essa palavra está falando diretamente com o que você vive no trabalho, escreva nos comentários: Deus guarda meu coração, e continue. Existe um momento crítico em que a confusão no trabalho deixa de ser apenas algo que acontece ao redor e começa a tentar se instalar dentro de você. Esse é um ponto delicado, porque quando a confusão entra no interior, ela já não depende mais do ambiente para continuar agindo. Ela passa a operar através dos pensamentos, das emoções e das decisões. E é exatamente aí que muitas pessoas adoecem sem perceber. Elas acham que o problema continua sendo apenas externo, mas na verdade, algo já começou a se alojar por dentro. A Bíblia ensina que tudo o que é externo só ganha poder real quando encontra espaço interno. Enquanto a confusão está fora, ela pode ser percebida e confrontada. Quando ela entra, ela começa a governar silenciosamente. Você começa a acordar pensando no trabalho antes mesmo de sair da cama. Começa a antecipar problemas que ainda não aconteceram. Começa a revisitar conversas antigas, tentando entender o que poderia ter sido dito diferente. A mente não descansa, porque a confusão encontrou um lugar para se apoiar. Talvez você tenha notado isso recentemente. Mesmo longe do trabalho, sua mente continua lá. Mesmo nos momentos de descanso, algo te puxa de volta para aquele ambiente. Você tenta relaxar, mas os pensamentos retornam. Você tenta orar, mas a mente se dispersa. Você tenta se concentrar, mas o foco se quebra facilmente. Isso não é apenas cansaço comum. É sinal de que o ambiente começou a atravessar limites que não deveria atravessar. A Bíblia diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa ignorar o que acontece fora, mas impedir que aquilo que acontece fora governe o que acontece dentro. Quando o trabalho começa a dominar seus pensamentos, sua paz e suas emoções, algo está fora de ordem. O trabalho é importante, mas nunca foi feito para ser senhor da sua mente. Talvez você tenha começado a duvidar de decisões que já estavam tomadas, a sentir medo de errar em coisas simples, a se sentir observado o tempo todo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa sensação constante de vigilância interna é um dos sinais mais claros de que a confusão tentou se instalar por dentro. E se isso não for tratado, pode evoluir para ansiedade, esgotamento emocional e até perda de sentido no trabalho. A Bíblia mostra que Elias, depois de grandes vitórias espirituais, entrou em um estado profundo de cansaço interno. Ele não estava mais sob ataque direto naquele momento, mas o desgaste acumulado fez com que ele quisesse desistir de tudo. Deus não o repreendeu. Deus o tratou. Deus o fez descansar, comer, dormir, e só depois falou com ele. Isso nos ensina algo fundamental. Quando a confusão começa a agir dentro, a resposta de Deus não é cobrança, é cuidado. Talvez você esteja precisando desse cuidado agora. Não de mais pressão, não de mais cobrança, não de mais exigência, mas de alinhamento interior. De devolver ao trabalho o lugar correto na sua vida. De lembrar que você é mais do que sua função, mais do que seu cargo, mais do que seu desempenho. Quando você esquece isso, a confusão encontra espaço para te definir pelo que você faz, e não por quem você é. A inveja no ambiente de trabalho tenta te convencer de que você precisa provar valor o tempo todo, que precisa se defender o tempo todo, que precisa justificar sua existência ali. Mas Deus não te chamou para viver em constante autoafirmação. Ele te chamou para viver em identidade. E quem vive em identidade não precisa provar nada. Ele apenas permanece. Talvez você tenha começado a levar críticas que não eram construtivas para um nível muito profundo. A se ofender com coisas pequenas, a se sentir atacado com facilidade. Isso acontece quando o interior já está sobrecarregado. A confusão não cria tudo sozinha, mas potencializa o que já está cansado. Por isso, Deus quer te ensinar a tratar o interior antes que o exterior te destrua. A Bíblia diz que Deus renova nossas forças. Renovar não é apenas descansar fisicamente, é reorganizar internamente.
É tirar pensamentos que não servem mais. É substituir medo por confiança. É trocar controle por entrega. E isso começa quando você reconhece que algo está passando do limite. Reconhecer não é fracassar. Reconhecer é amadurecer. Talvez você esteja lutando para manter tudo sob controle, tentando não demonstrar fraqueza, tentando segurar as pontas sozinho. Mas Deus não te chamou para carregar isso sozinho. Ele te chama para lançar sobre ele toda a ansiedade. Isso inclui ansiedade profissional, medo de errar, medo de perder espaço, medo de ser injustiçado. Nada disso é pequeno demais para Deus. Quando você não entrega, a confusão se alimenta. Quando você entrega, ela perde força. Não porque o ambiente muda imediatamente, mas porque você muda por dentro. E quando você muda por dentro, o ambiente perde poder sobre você. Ele pode continuar sendo desafiador, mas não te governa mais. Talvez hoje Deus esteja te chamando para estabelecer limites internos claros. O trabalho termina em determinado horário. A preocupação não entra em determinados momentos. A mente aprende a desligar. O coração aprende a descansar. Isso não é irresponsabilidade, é sabedoria espiritual. Deus não te criou para viver 24 horas em função de um ambiente que não te pertence espiritualmente. A Bíblia mostra que Jesus se retirava para lugares tranquilos, mesmo com multidões o procurando. Ele não se sentia culpado por descansar. Ele sabia que, sem descanso, até o propósito se distorce. E o mesmo vale para você. Se você não protege seu interior, a confusão externa encontra espaço para se aprofundar. Talvez você precise ouvir isso claramente. Não é falta de fé admitir que algo está pesado demais. Falta de fé é ignorar até adoecer. Deus não quer te ver forte por fora e quebrado por dentro. Ele quer te ver inteiro. E isso começa agora, com alinhamento interior, entrega consciente e descanso espiritual. No próximo bloco, Deus vai te mostrar como recuperar a clareza mental no trabalho, mesmo quando o ambiente ainda não mudou, e como voltar a tomar decisões com segurança, sem medo e sem confusão. Permaneça aqui. Se essa palavra descreve exatamente o que você está vivendo internamente no seu trabalho, escreva nos comentários: Deus restaura minha mente, e continue. Existe uma restauração que Deus faz de dentro para fora, e ela começa exatamente na mente. Antes de mudar o ambiente, antes de alinhar pessoas, antes de abrir caminhos externos, Deus restaura a clareza interior. Porque uma mente confusa toma decisões erradas mesmo em ambientes corretos, enquanto uma mente alinhada consegue permanecer firme, mesmo em ambientes difíceis. Por isso, quando a confusão tentou se instalar dentro de você no trabalho, Deus não ignorou. Ele permitiu que você percebesse, justamente para tratar agora. A Bíblia ensina que a mente é um campo de batalha. É ali que pensamentos competem, dúvidas surgem e medos tentam ganhar espaço. No trabalho, isso se intensifica porque decisões precisam ser tomadas, responsabilidades existem e consequências parecem imediatas. Quando a inveja e a confusão atuam no ambiente, elas tentam capturar a mente para que você comece a agir movido por insegurança e não por sabedoria. O erro não começa na ação, começa no pensamento que antecede a ação. Talvez você tenha sentido dificuldade para organizar ideias simples. Coisas que antes fluíam agora exigem esforço excessivo. Você se distrai com facilidade, perde a linha de raciocínio, sente a mente cansada mesmo sem esforço físico intenso. Isso acontece porque a confusão espiritual drena a energia mental. Ela não aparece como um ataque direto, mas como desgaste contínuo. E se isso não é tratado, a pessoa começa a viver no modo automático, apenas reagindo, sem clareza real. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de confusão, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o equilíbrio mental é parte do plano de Deus para você. Não é luxo, não é privilégio, é herança espiritual. Quando a mente perde o equilíbrio, algo está fora do alinhamento original. E Deus está interessado em restaurar esse alinhamento agora, para que você volte a pensar com clareza, decidir com segurança
e trabalhar com tranquilidade. Talvez você tenha confundido clareza com ausência de pressão. Mas clareza verdadeira não depende de pressão externa. Ela depende de alinhamento interno. Há pessoas que trabalham em ambientes tranquilos, mas vivem confusas por dentro. E há pessoas que trabalham em ambientes desafiadores, mas mantêm clareza porque a mente está guardada. Deus quer te levar para esse segundo lugar. Um lugar onde o ambiente não governa sua mente. A Bíblia mostra que Salomão pediu sabedoria para governar. Ele não pediu que todos os problemas fossem removidos. Pediu discernimento para lidar com eles. Isso nos ensina que a clareza mental não vem da eliminação dos desafios, mas da presença da sabedoria. Quando Deus concede sabedoria, a confusão perde espaço, mesmo que o ambiente ainda esteja em processo de alinhamento. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para renovar a mente conscientemente. Renovar não é apenas pensar positivo. É substituir pensamentos que não vêm de Deus por verdades que vêm dele. Pensamentos como eu não dou conta, eu vou errar, eu estou sozinho, eu não sou suficiente. Precisam ser confrontados. Não com esforço humano, mas com verdade espiritual. Porque quando a verdade entra, a confusão sai. A Bíblia diz que a palavra de Deus renova a mente. Isso significa que a mente precisa de alimento certo. Quando você se alimenta apenas de preocupações, críticas internas e cenários negativos, a confusão se fortalece. Quando você se alimenta da verdade de Deus, a clareza começa a voltar. Isso não acontece de uma vez, mas acontece de forma consistente quando você se posiciona. Talvez você tenha tentado resolver a confusão pensando mais, analisando mais, repassando situações repetidamente. Mas isso só aumenta o cansaço. Deus não te chama para pensar mais, te chama para confiar mais. Pensar tem limite. Confiar libera. Quando você confia, a mente desacelera, porque deixa de carregar sozinha aquilo que não foi feita para carregar. A Bíblia mostra que Marta estava ocupada e confusa, enquanto Maria escolheu se aquietar. Jesus não disse que o trabalho de Marta era errado, mas mostrou que a prioridade estava desalinhada. Quando a mente não para, mesmo coisas boas se tornam fonte de confusão. Deus quer te ensinar a parar por dentro, mesmo quando por fora você continua trabalhando. Talvez você precise aprender a criar pausas internas durante o dia de trabalho. Momentos breves de entrega. Respirações conscientes. Orações silenciosas. Declarações simples como: Deus governa minha mente agora. Essas práticas não são fuga, são alinhamento. Elas reorganizam o interior e impedem que a confusão volte a se instalar com força. A Bíblia diz que a paz de Deus guarda a mente. Guardar significa proteger ativamente. Não é passivo. Você participa desse processo escolhendo no que pensar, no que se fixar, no que insistir. Isso não é negação da realidade, é gestão espiritual da mente. E essa gestão muda completamente sua experiência no trabalho. Talvez você esteja começando a sentir pequenos sinais de clareza retornando. Uma decisão tomada com mais segurança. Um pensamento que não se estende tanto. Um medo que não domina como antes. Isso é sinal de restauração em andamento. Deus não faz tudo de uma vez para não te sobrecarregar. Ele faz por etapas, para te fortalecer. E à medida que a clareza interior retorna, algo poderoso acontece. O ambiente externo começa a perder influência. A inveja ainda pode existir, mas não te confunde. A pressão ainda pode existir, mas não te paralisa. A confusão tenta voltar, mas não encontra espaço, porque agora existe governo interno. No próximo bloco, Deus vai revelar como manter essa clareza restaurada no dia a dia do trabalho, mesmo quando surgem novas pressões, novas responsabilidades e novos desafios. Permaneça aqui. Se essa palavra está trazendo clareza e alívio para sua mente no trabalho, escreva nos comentários: minha mente é guardada por Deus. E continue. Manter a clareza restaurada no dia a dia do trabalho exige algo que muitas pessoas subestimam: constância espiritual prática. Não é sobre grandes momentos isolados de oração, mas sobre pequenos alinhamentos feitos repetidamente ao longo do dia. A clareza não se sustenta apenas pelo que você faz quando tudo está pesado, mas principalmente pelo que você faz quando tudo parece normal. É nesse normal,
que a confusão tenta voltar sem ser percebida. A Bíblia mostra que a ordem espiritual é preservada por vigilância simples e contínua. Jesus não vivia em estado de tensão, mas também não vivia desligado espiritualmente. Ele caminhava atento, consciente e alinhado. No trabalho, isso significa aprender a perceber quando algo começa a sair do eixo antes que vire desgaste. Um pensamento que insiste demais. Uma irritação que surge sem motivo claro. Um cansaço desproporcional. Esses sinais não são para gerar medo, são para gerar ajuste imediato. Talvez você tenha vivido muito tempo deixando a confusão acumular para só depois tentar resolver. Dias difíceis viravam semanas, semanas viravam meses. E quando você parava para tratar, já estava exausto. Deus está te ensinando um caminho mais sábio. Ajustar enquanto ainda é leve. Não esperar o ambiente adoecer para então orar. Não esperar a mente colapsar para então descansar. Ajustar cedo preserva força, paz e lucidez. No ambiente de trabalho, a clareza se mantém quando você aprende a começar o dia espiritualmente alinhado. Não precisa ser algo longo ou complicado. Uma entrega simples. Um reconhecimento silencioso de que Deus governa aquele dia, aquelas decisões, aquelas interações. Isso cria uma base. E quando a base está firme, o impacto das pressões diminui. Elas podem até existir, mas não desestabilizam. A Bíblia diz que os pensamentos obedientes à verdade produzem vida e paz. Isso significa que você precisa aprender a interromper pensamentos que não servem antes que eles se tornem dominantes. Pensamentos como, isso vai dar errado, vão me prejudicar, eu não vou conseguir, não precisam ser combatidos com esforço emocional. Eles precisam ser substituídos por verdades espirituais. Não é lutar contra o pensamento, é trocar o pensamento. Talvez você tenha o hábito de revisitar mentalmente situações do trabalho mesmo depois que elas passaram. Conversas antigas, decisões já tomadas, conflitos encerrados. Isso drena energia e abre espaço para a confusão retornar. Deus não te chama para reviver o dia inteiro na sua mente. Ele te chama para viver o presente com clareza. O passado já cumpriu seu papel. O que não pode ser mudado não precisa ser revisitado continuamente. A Bíblia mostra que Deus orientava o povo a recolher o maná apenas para o dia. Quem tentava acumular para amanhã encontrava apodrecimento. Esse princípio também se aplica ao trabalho. Quando você tenta carregar tudo de uma vez, tudo pesa. Quando você lida com um dia de cada vez, a clareza se mantém. Deus não te dá força para o mês inteiro hoje, Ele te dá força para o dia de hoje. Talvez você precise aprender a encerrar espiritualmente o dia de trabalho. Não apenas sair fisicamente, mas sair mentalmente. Entregar o que ficou pendente. Confiar que Deus continua trabalhando mesmo quando você para. Isso não é irresponsabilidade, é fé prática. Quando você não encerra, o trabalho invade a noite, o descanso e até o sono. E a confusão se alimenta disso. A Bíblia diz que o Senhor guarda nossa entrada e nossa saída. Isso inclui saber entrar no trabalho alinhado e saber sair em paz. Poucas pessoas aprendem a sair. Elas levam o ambiente consigo. Pensamentos, tensões, pressões. E isso rouba o descanso. Deus quer te ensinar a sair inteiro, a deixar no trabalho o que pertence ao trabalho e levar para casa apenas o que edifica. Talvez você tenha confundido dedicação com desgaste. A dedicação produz frutos. O desgaste consome. Deus não é glorificado quando você se esgota. Ele é glorificado quando você trabalha com equilíbrio, sabedoria e paz. E isso é possível mesmo em ambientes desafiadores, quando a clareza interior está guardada. Manter a clareza também envolve limites. Saber até onde ir. Saber quando parar. Saber quando dizer não. Jesus sabia se retirar quando necessário. Ele não estava disponível o tempo todo para todos. E isso não diminuiu seu impacto, aumentou. No trabalho, aprender a estabelecer limites saudáveis é uma forma de proteção espiritual. Não é egoísmo, é maturidade. Talvez você esteja sendo convidado a mudar pequenas práticas diárias. Menos exposição ao que gera confusão. Menos tempo ruminando problemas. Mais momentos de alinhamento silencioso. Mais confiança no cuidado de Deus.
Essas pequenas mudanças têm um efeito acumulativo poderoso. Elas não chamam atenção, mas transformam a experiência diária. A Bíblia diz que a sabedoria preserva a vida daquele que a possui. Preservar é manter intacto. Deus quer preservar sua mente, sua paz e sua alegria de trabalhar. Não apenas te ajudar a sobreviver no ambiente profissional, mas te ensinar a viver com dignidade espiritual nele. E quando a clareza se mantém, algo ainda mais profundo acontece. Você passa a perceber melhor quando algo não vem de Deus e não permite que isso se prolongue. A confusão perde espaço porque encontra resistência imediata. Não resistência emocional, mas espiritual. E isso muda completamente o jogo. No próximo bloco, Deus vai revelar como agir quando, mesmo alinhado, você ainda enfrenta oposição no trabalho, e como permanecer em paz sem se sentir injustiçado ou desamparado. Permaneça aqui. Se essa palavra está te ajudando a manter clareza e equilíbrio no seu dia a dia profissional, escreva nos comentários: Deus governa meu dia, e continue. Chega um momento em que, mesmo fazendo tudo certo espiritualmente, a oposição no trabalho continua existindo. Você ora, se alinha, cuida da mente, mantém limites, age com ética, mas ainda assim sente resistência, atrasos, silêncios estranhos, decisões injustas ou pressões que não parecem proporcionais. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas se frustram, porque acreditam que estar alinhado com Deus significa a ausência de oposição. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Ela ensina que estar alinhado com Deus significa não ser destruído pela oposição. A oposição no trabalho nem sempre é sinal de erro. Muitas vezes é sinal de posicionamento. Quando você se mantém íntegro em um ambiente que normalizou atalhos, sua postura incomoda. Quando você trabalha com excelência em um lugar acostumado à mediocridade, sua presença expõe. Quando você mantém a paz em um ambiente caótico, você se torna contraste. E todo contraste gera resistência, não porque você provocou, mas porque você revelou. A Bíblia mostra que José continuou enfrentando oposição mesmo depois de Deus estar claramente com ele. Na casa de Potifar, sua integridade gerou inveja e falsidade. Na prisão, sua competência gerou confiança, mas não liberdade imediata. Isso nos ensina algo essencial. Deus nem sempre remove a oposição rapidamente, mas ele transforma a oposição em plataforma. O que parecia atraso se torna preparação. O que parecia injustiça se torna refinamento. O que parecia silêncio se torna alinhamento interno. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Um tempo em que você se pergunta por quê, mesmo fazendo o certo, as coisas não fluem como deveriam. Por que você ainda sente pressão? Por que ainda existe resistência? Deus não está te punindo, nem te ignorando. Ele está te ensinando a não depender da validação do ambiente para permanecer em paz. Esse é um nível profundo de maturidade espiritual. A oposição tenta gerar duas coisas dentro de você: ressentimento ou desistência. O ressentimento corrói por dentro. A desistência paralisa por fora. Deus não quer nenhum dos dois. Ele quer te ensinar a permanecer com o coração limpo e os pés firmes. Permanecer sem endurecer. Continuar sem se contaminar, trabalhar sem adoecer. Isso é possível quando você entende que Deus vê o que o ambiente não vê. A Bíblia diz que Deus é justo juiz. Isso significa que nem toda injustiça será resolvida imediatamente, mas nenhuma será ignorada. O problema é que, quando você tenta se defender o tempo todo, se cansa. Quando tenta provar valor para quem não quer reconhecer, se frustra. Deus quer te libertar dessa prisão emocional. Você não precisa ser reconhecido por todos para ser sustentado por Deus. Você não precisa ser validado por quem te inveja para continuar firme. Talvez você esteja carregando uma sensação de injustiça profunda, sentindo que foi passado para trás, esquecido, desconsiderado. Isso dói. E Deus não minimiza essa dor, mas Ele te convida a não permitir que essa dor governe suas decisões. Porque quando a dor governa, você começa a agir reativamente. E agir reativamente no trabalho quase sempre gera mais confusão. A Bíblia mostra que Davi enfrentou oposição até dentro da própria casa.
Mesmo ungido, ele foi perseguido, desacreditado e rejeitado por um tempo. Ainda assim, ele não tomou atalhos, não forçou portas, não atacou quem o atacava. Ele confiou no tempo de Deus. E essa confiança preservou seu coração. O ambiente tentou esmagá-lo, mas não conseguiu deformá-lo. Talvez Deus esteja te ensinando a confiar no tempo dele, mesmo quando o tempo humano parece injusto. Confiar que ele sabe quando exaltar, quando mover, quando fechar e quando abrir. Confiar que você não precisa acelerar processos para provar que é capaz. A aceleração por ansiedade quase sempre gera erros. A espera com fé gera maturidade. A oposição também revela algo importante: quem você está se tornando no processo. Se você permite que a oposição te torne amargo, ela venceu. Se você permite que ela te torne sábio, ela perde. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que em te tirar rapidamente de um ambiente difícil. Porque ambientes passam, caráter permanece. Talvez hoje Deus esteja te chamando a mudar a forma como você enxerga a oposição. Não como obstáculo final, mas como teste de firmeza. Não como sinal de abandono, mas como confirmação de crescimento. Isso não torna o processo fácil, mas torna suportável. Porque agora existe sentido. A Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso não significa que os inimigos desaparecem, mas que você é sustentado mesmo com eles presentes. Você continua produzindo, continua crescendo, continua em paz. E isso confunde mais do que qualquer confronto direto. Quando você entende isso, a oposição perde o poder de te desorganizar. Ela ainda existe, mas não te define. Ela ainda pressiona, mas não te governa. E isso traz um tipo de paz madura, silenciosa e profunda. Uma paz que não depende do reconhecimento externo, mas da certeza interna de que Deus está cuidando. No próximo bloco, Deus vai te mostrar como discernir quando é tempo de permanecer no trabalho e quando é tempo de mudança, sem agir por medo, cansaço ou confusão, mas por direção clara. Permaneça aqui. Se essa palavra está te ajudando a lidar com oposição no trabalho sem perder a paz, escreva nos comentários: Deus me sustenta. E continue. Existe uma pergunta que surge com força quando a pressão no trabalho se prolonga. É tempo de permanecer ou é tempo de mudar? Essa dúvida, quando não é discernida corretamente, se torna mais uma fonte de confusão. Muitas pessoas saem cedo demais por cansaço emocional. Outras permanecem tempo demais por medo. E tanto uma coisa quanto a outra podem gerar desgaste profundo. Deus não quer que você decida por impulso, nem por exaustão. Ele quer que você decida por direção. A Bíblia mostra que permanecer nem sempre é sinal de conformismo, assim como mudar nem sempre é sinal de fuga. O que define a decisão correta não é o nível de desconforto, mas a clareza espiritual. Há momentos em que Deus usa o ambiente difícil para amadurecer você. Há outros em que Ele usa a mudança para preservar sua saúde emocional e espiritual. Discernir a diferença é essencial para não transformar um processo em prisão. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora. Uma parte sua quer ir embora para ter paz. Outra parte sente que ainda não é o tempo. Essa tensão interna gera desgaste porque você tenta resolver sozinho algo que precisa ser discernido espiritualmente. Deus nunca exige decisões importantes baseadas apenas em sensação. Ele guia pela paz que permanece mesmo quando o ambiente ainda não mudou. A Bíblia diz que Deus guia em caminhos de paz. Isso não significa ausência de desafios, mas ausência de confusão na decisão. Quando é tempo de permanecer, mesmo com dificuldades, existe uma convicção silenciosa de que você está no lugar certo, ainda que o processo seja pesado. Quando é tempo de mudar, mesmo com medo, existe uma paz profunda que acompanha a decisão. Mesmo que o futuro ainda não esteja claro, confusão constante nunca é guia de Deus. Talvez você tenha tentado decidir olhando apenas para o que está acontecendo externamente. Pressão, injustiça, inveja, desgaste. Mas Deus te chama a olhar para o interior. O que está acontecendo com sua fé, com sua integridade, com sua saúde emocional,
com sua paz. Permanecer em um ambiente que destrói seu interior não é fidelidade, é negligência consigo mesmo. E sair de um ambiente apenas para fugir da pressão também não é direção, é reação. A Bíblia mostra que Moisés permaneceu no deserto por um tempo determinado. Ele não saiu quando estava desconfortável, nem ficou quando o tempo acabou. Ele seguiu a direção da nuvem. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Isso nos ensina algo profundo. O movimento certo não é determinado pelo incômodo, mas pela direção de Deus. Talvez você esteja tentando ler sinais externos quando deveria estar buscando alinhamento interno. Deus fala com clareza quando o coração está em paz. Mas quando o coração está cansado demais, a voz se confunde com o barulho. Por isso, antes de decidir qualquer coisa, Deus te chama para descansar. Não para desistir, mas para discernir. Decisões feitas no cansaço quase sempre são decisões precipitadas. A Bíblia mostra que Elias quis desistir quando estava exausto. Deus não confirmou a desistência. Deus primeiro restaurou suas forças. Só depois falou com ele. Isso é um padrão. Deus não dirige pessoas esgotadas. Ele restaura primeiro. Depois, direciona. Talvez você precise restaurar sua energia emocional antes de tentar decidir qualquer mudança no trabalho. Permanecer por direção é diferente de permanecer por medo. Permanecer por direção fortalece. Permanecer por medo adoece. Mudar por direção traz paz. Mudar por impulso gera arrependimento. Deus quer te livrar desses extremos. Ele quer te ensinar a decidir com clareza, não com desespero. Talvez hoje Deus esteja te convidando a parar de se perguntar: quanto tempo mais eu aguento? E começar a perguntar: o que Deus está me ensinando agora? Essa mudança de pergunta tira o foco do limite humano e coloca o foco no propósito divino. Quando o propósito fica claro, a decisão fica mais leve, seja ela permanecer ou mudar. A Bíblia diz que o Senhor confirma os passos do justo. Confirmar não é empurrar, é alinhar. Quando Deus confirma, você sente segurança interior, mesmo sem garantias externas. E essa segurança é o maior sinal de direção. Não é euforia, não é alívio imediato, é paz constante. Talvez você ainda não precise decidir nada hoje. Às vezes, a decisão mais sábia é não decidir enquanto o coração ainda está confuso. Deus não se apressa. Ele não exige respostas imediatas. Ele trabalha no tempo certo. E aprender a respeitar esse tempo é parte da maturidade espiritual. Quando você aprende a esperar por direção, algo poderoso acontece. O medo diminui. A ansiedade perde força. A pressão já não governa. Você passa a viver um dia de cada vez, confiando que Deus vai deixar claro quando for hora de se mover. E quando Ele deixa claro, você sabe. Não por emoção, mas por convicção. No próximo bloco, Deus vai te conduzir a um entendimento ainda mais profundo. Como confiar que Ele está agindo mesmo quando nada parece mudar no trabalho. E como manter a fé viva no meio do silêncio. Permaneça aqui. Se essa palavra está te ajudando a discernir decisões importantes no seu trabalho, sem agir por medo ou impulso, escreva nos comentários: Deus me guia, e continue. Existe um silêncio que confunde, mas existe um silêncio que prepara. No ambiente de trabalho, muitas vezes o que mais desgasta não é a pressão explícita, nem a inveja visível, mas o silêncio prolongado. As respostas que não vêm. As decisões que são adiadas. As portas que parecem não se abrir nem se fechar. Esse tipo de silêncio gera insegurança porque a mente humana tenta preencher o vazio com suposições, medos e cenários negativos. E é exatamente aí que a confusão tenta voltar com força. A Bíblia mostra que Deus não é ausente no silêncio. Ele é profundo. Muitas das maiores transformações aconteceram em períodos em que nada parecia estar acontecendo. José passou anos no silêncio da prisão. Davi passou tempo escondido, sem reconhecimento. Moisés passou décadas no deserto, longe de qualquer posição de destaque. Em todos esses casos, o silêncio não era abandono, era formação. Deus estava trabalhando em áreas que o barulho nunca alcança. Talvez você esteja vivendo um tempo em que o trabalho parece estagnado. Você faz sua parte,
se mantém íntegro, ora, se posiciona, mas não vê mudanças claras. Isso gera a sensação de que nada está acontecendo. Mas Deus está trabalhando em níveis que você não consegue medir agora. Ele está fortalecendo sua paciência, ajustando sua motivação, purificando suas intenções e consolidando sua identidade. Porque quando a identidade está firme, a promoção não destrói. Quando o coração está alinhado, o reconhecimento não corrompe. O silêncio também revela em quem você está confiando. Quando tudo está em movimento, é fácil dizer que confia em Deus. Quando nada se move, a confiança é testada. Você continua fiel mesmo sem retorno imediato? Continua íntegro mesmo sem aplauso? Continua fazendo o certo mesmo sem recompensa visível? Essas perguntas não são para te acusar, são para te preparar. Porque Deus não promove apenas capacidade, Ele promove caráter. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Isso não significa que não enfrentarão silêncio, mas que o silêncio não será o fim da história. Deus nunca termina histórias no silêncio. Ele usa o silêncio como intervalo, não como conclusão. O problema é que muitos desistem no intervalo, achando que aquilo é o final. E Deus quer te ensinar a permanecer no meio, sem se perder. Talvez você esteja sendo tentado a forçar movimentos, enviar mensagens desnecessárias, se explicar demais, se justificar constantemente, tentar abrir portas à força. Mas Deus te chama para algo mais alto. Esperar com sabedoria. Esperar não é ficar parado por medo. É permanecer firme sem se corromper. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. E isso constrói algo que nenhuma pressa constrói. A Bíblia mostra que o povo de Israel se confundia no silêncio porque queria respostas imediatas. Quando Moisés demorou no monte, eles criaram um bezerro de ouro. Isso nos ensina que o silêncio mal interpretado gera decisões erradas. Quando você não suporta o silêncio, você cria atalhos. E atalhos quase sempre custam caro depois. Deus quer te poupar desse erro. Talvez hoje Deus esteja te ensinando a confiar no processo invisível, a não interpretar o silêncio como rejeição, a não transformar a espera em ansiedade, a não permitir que a confusão preencha o espaço onde a fé deveria crescer. Porque fé verdadeira se manifesta com mais força quando não há confirmação externa. A Bíblia diz que Deus age enquanto dormimos. Isso significa que há coisas que Ele resolve sem a nossa participação direta. E tentar interferir nesses processos pode atrasar mais do que ajudar. O silêncio também é um convite para descansar a mente, alinhar o coração e fortalecer a confiança. Não é um tempo vazio, é um tempo fértil. Talvez você esteja cansado de esperar. E Deus entende isso. Ele não exige força sobre-humana. Ele oferece graça suficiente para cada dia. A Bíblia diz que a força é renovada diariamente. Não semanalmente, não mensalmente, diariamente. Isso significa que você não precisa carregar o peso do futuro hoje. Você só precisa lidar com o dia de hoje. Quando você aprende a confiar no silêncio, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. A necessidade de controle enfraquece. A paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela preocupação. E quando isso acontece, você percebe que, mesmo sem mudanças externas imediatas, você está sendo transformado internamente. E essa transformação te prepara para o próximo passo. Talvez hoje Deus esteja te chamando para permanecer fiel no silêncio, não abandonar princípios, não negociar valores, não permitir que a confusão te leve a decisões precipitadas, porque aquilo que Deus está preparando precisa de uma base sólida, e bases sólidas são construídas em silêncio, não em agitação. A Bíblia mostra que o Senhor luta por nós enquanto permanecemos tranquilos. Isso não é passividade, é confiança ativa. Você continua fazendo sua parte, mas deixa Deus fazer a dele. E essa postura muda tudo. Porque agora você não está mais tentando controlar o que não está em suas mãos. No próximo bloco, Deus vai te revelar como se posicionar espiritualmente para que no tempo certo, o ambiente mude sem que você precise se desgastar. E como reconhecer quando a intervenção de Deus começa a se manifestar. Permaneça aqui.
Se essa palavra está te ajudando a confiar em Deus mesmo no silêncio do trabalho, escreva nos comentários: "Eu confio no tempo de Deus", e continue. Existe um momento em que a intervenção de Deus começa a acontecer de forma tão sutil que muitos não percebem. Eles esperam algo grandioso, visível, imediato, mas Deus quase sempre começa mudando a atmosfera, não as pessoas. Ele começa ajustando o ambiente espiritual antes de tocar o ambiente humano. E quando isso acontece, a confusão começa a perder força, mesmo que externamente tudo ainda pareça igual. É por isso que você precisa aprender a discernir os primeiros sinais da ação de Deus no seu trabalho. A Bíblia mostra que, quando Deus começa a agir, o primeiro sinal não é barulho, é alívio interior. A pressão diminui por dentro antes de desaparecer por fora. A mente começa a se aquietar. O coração passa a reagir menos. Aquilo que antes te tirava do eixo agora já não domina como antes. Isso não significa que o problema acabou. Significa que o governo espiritual mudou. E quando o governo muda, o resto começa a se alinhar no tempo certo. Talvez você esteja esperando que pessoas mudem de atitude para então ter paz. Mas Deus quer te ensinar algo mais profundo. A paz não depende da mudança dos outros, depende do alinhamento do ambiente espiritual. Quando Deus assume o controle, Ele não pede permissão a ninguém. Ele simplesmente governa. E quando Ele governa, até quem não muda de coração passa a ter limites claros sobre o quanto pode afetar você. A Bíblia mostra que, quando Deus intervinha, Ele confundia os planos dos que agiam com intenção errada. A inveja planeja, mas Deus desorganiza o plano. A confusão tenta se espalhar, mas Deus estabelece ordem. Muitas vezes, isso não aparece como confronto direto, mas como perda de força. O que antes parecia uma grande ameaça, começa a perder consistência. Conversas já não têm o mesmo peso. Olhares já não incomodam da mesma forma. Situações já não se repetem com a mesma intensidade. Talvez você esteja começando a perceber isso agora. Pequenas mudanças, um dia um pouco mais leve, uma reunião que flui melhor, uma decisão que não te afeta como antes. Isso não é acaso. São sinais de que o ambiente está sendo ajustado. Deus não começa mudando tudo de uma vez porque isso poderia te expor desnecessariamente. Ele começa te fortalecendo por dentro para que, quando o ambiente mudar, você esteja pronto para sustentar o que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus trabalha em silêncio e recompensa em público. Isso significa que o que Ele está fazendo agora pode não ser percebido por todos, mas está sendo registrado no mundo espiritual. A inveja perde espaço quando não encontra reação emocional. A confusão enfraquece quando não encontra brecha mental. E Deus usa sua postura alinhada para estabelecer limites invisíveis no ambiente de trabalho. Talvez você esteja se perguntando se deve continuar orando, já que ainda não viu tudo mudar. A resposta é sim. A oração não acelera Deus, mas prepara você. Ela te mantém no lugar certo enquanto Deus age no tempo certo. Quando você ora, você não está tentando convencer Deus a agir. Você está se alinhando com o que Ele já está fazendo. A Bíblia mostra que Esther jejuou e orou antes de ver qualquer mudança visível. Durante aquele tempo, nada parecia diferente. Mas o ambiente espiritual já estava sendo alterado. Quando chegou o momento certo, tudo mudou rapidamente. Isso nos ensina que a intervenção de Deus muitas vezes acontece em duas etapas. Primeiro no invisível, depois no visível. Quem desiste no invisível nunca vê o visível. Talvez hoje Deus esteja te pedindo perseverança silenciosa. Não aquela perseverança barulhenta, cheia de reclamação, mas aquela firmeza tranquila de quem confia. Você continua fazendo o que é certo. Continua orando. Continua se guardando. Continua trabalhando com integridade. E enquanto isso, Deus vai ajustando o ambiente ao seu redor. A Bíblia diz que o justo floresce como a palmeira. A palmeira cresce em ambientes difíceis, sob sol forte e vento constante. Ela não reclama do vento, ela se fortalece com ele. E quando está firme, ela permanece. Deus está te tornando firme. Não para te expor, mas para te sustentar. Talvez você esteja aprendendo agora a não medir a ação de Deus apenas pelo que você vê, a confiar mais no que você sente por dentro.
Quando a paz começa a se estabelecer, mesmo sem explicação externa, é sinal de que Deus está no controle. E essa paz é o maior sinal de que a inveja e a confusão estão perdendo espaço. No próximo bloco, Deus vai te conduzir a um entendimento essencial, como agir quando a mudança começa a acontecer, sem se precipitar, sem se expor e sem perder o equilíbrio espiritual. Permaneça aqui. Se essa palavra está te ajudando a discernir os sinais da ação de Deus no seu trabalho, escreva nos comentários: Deus está agindo, e continue. Quando a mudança começa a acontecer no ambiente de trabalho, existe um risco que poucos percebem: agir antes da hora. Muitas pessoas oram, perseveram, permanecem firmes no silêncio, e quando sentem o primeiro alívio, confundem isso com sinal para se expor demais, falar demais ou se movimentar sem discernimento. Mas a Bíblia nos ensina que tão importante quanto saber esperar é saber como agir quando Deus começa a mover. Porque movimentos fora do tempo certo podem comprometer processos bem construídos. A intervenção de Deus quase sempre começa de forma discreta. Não é barulho, é estabilidade. Não é confronto, é limite. Não é exaltação imediata, é alinhamento interno. Quando você percebe que a confusão diminuiu, que a inveja perdeu força e que a paz começou a se estabelecer, isso não significa que tudo terminou. Significa que o ambiente entrou em fase de ajuste. E fases de ajuste exigem ainda mais sabedoria. A Bíblia mostra que Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. Se ele tivesse se exposto, se declarado ou se precipitado, teria colocado tudo a perder. Ele respeitou o tempo de Deus, mesmo sabendo que a promessa já existia. Isso nos ensina algo fundamental para o ambiente profissional. Nem toda vitória precisa ser anunciada, algumas precisam ser protegidas. Quando Deus começa a agir, o silêncio ainda é aliado. Talvez você esteja sentindo vontade de se explicar agora que as coisas estão mais leves, de falar o que ficou preso, de mostrar que estava certo, de justificar decisões passadas. Mas Deus te chama para algo mais alto: maturidade. A maturidade sabe quando falar e quando permanecer em silêncio. Ela entende que a paz não precisa ser defendida, apenas preservada. A Bíblia diz que o sábio observa e guarda conhecimento. Isso significa que, mesmo quando a mudança começa, você não precisa mudar sua postura imediatamente. Continue sendo constante, continue sendo íntegro, continue sendo equilibrado. Não é hora de provar nada, é hora de consolidar o que Deus está fazendo. O ambiente ainda está se ajustando e ajustes levam tempo. Talvez você esteja percebendo que certas pessoas mudaram de atitude, que algumas resistências diminuíram, que decisões começaram a fluir. Isso é bom, mas não é sinal para baixar a guarda. Não no sentido de medo, mas de prudência. A inveja enfraquecida ainda pode tentar agir se encontrar brechas. E uma das maiores brechas é o orgulho silencioso ou a necessidade de reconhecimento. A Bíblia mostra que José, quando finalmente foi exaltado, manteve a mesma postura de sabedoria que tinha na prisão. Ele não se vingou, não se exibiu, não se perdeu. Ele governou com equilíbrio, porque quem é preparado no processo não se perde na promoção. Deus não te alinha apenas para te tirar do problema, Ele te alinha para te sustentar no próximo nível. Talvez você esteja sendo preparado para algo novo no trabalho. Um novo reconhecimento, uma nova responsabilidade, uma nova oportunidade. Mas antes de qualquer mudança visível, Deus quer consolidar sua postura interior. Ele quer que você continue com o coração limpo, a mente clara e a paz intacta. Porque quando isso está firme, nada do que vem depois te desestabiliza. A Bíblia diz que o coração do homem orgulhoso se exalta antes da queda, mas o humilde é sustentado. Humildade aqui não é se diminuir, é se manter dependente de Deus. É reconhecer que foi Ele quem te sustentou no processo e será Ele quem te sustentará no próximo passo. Essa consciência te protege de recaídas emocionais e espirituais. Talvez hoje Deus esteja te chamando a atravessar essa fase com calma, sem ansiedade por resultados, sem necessidade de validação, sem pressa para concluir algo que ainda está sendo alinhado. A pressa quase sempre revela insegurança. A paz revela confiança
E Deus está te ensinando a agir a partir da paz, não da urgência. A Bíblia mostra que existe um tempo certo para tudo. Tempo de plantar, tempo de regar e tempo de colher. Quem tenta colher antes do tempo perde o sabor do fruto. Deus não te chama para antecipar o que Ele está preparando. Ele te chama para permanecer fiel enquanto Ele finaliza o processo. Talvez você esteja aprendendo agora que a maior vitória não é a mudança externa, mas a transformação interna que aconteceu em você ao longo desse caminho. Você não reage mais como antes. Não se perde como antes. Não se confunde como antes. Isso é crescimento. E crescimento verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele é percebido. Quando você age com essa maturidade, algo poderoso acontece. O ambiente se estabiliza de forma natural. Não porque você forçou, mas porque Deus estabeleceu ordem. E essa ordem tende a permanecer quando encontra alguém que sabe sustentá-la. No próximo bloco, Deus vai conduzir você ao fechamento desse processo, mostrando como selar espiritualmente o seu trabalho para que a inveja e a confusão não voltem a ter espaço, e como caminhar com paz duradoura, independentemente das circunstâncias. Permaneça aqui. Se essa palavra está te ajudando a agir com sabedoria quando Deus começa a mover no seu trabalho, escreva nos comentários: "Eu ando com sabedoria", e continue. Existe algo essencial que precisa acontecer depois que Deus começa a alinhar o ambiente de trabalho: o selamento espiritual. Muitas pessoas experimentam alívio, clareza e paz, mas não selam espiritualmente aquilo que foi restaurado. E o que não é selado fica vulnerável. A Bíblia mostra que libertação sem manutenção abre espaço para retorno. Não porque Deus falha, mas porque ambientes precisam de governo contínuo. Selar é declarar quem governa, quem permanece e quem não tem mais autorização. Selar espiritualmente o trabalho não é transformar o ambiente em algo místico ou pesado. É estabelecer, de forma consciente e constante, que aquele espaço pertence a Deus. Que ali existe ordem, clareza e paz. Que nenhuma inveja silenciosa, nenhuma confusão mental e nenhuma influência invisível tem permissão para se reinstalar. Quando você sela, você não reage ao ataque, você previne o retorno. A Bíblia ensina que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Mas liberdade precisa ser reconhecida e mantida. No trabalho, isso significa alinhar diariamente sua postura, suas palavras e suas intenções. Não é sobre vigiar pessoas, é sobre vigiar o ambiente espiritual. A inveja só prospera onde há brecha. E brechas surgem quando a vigilância espiritual é abandonada após o primeiro alívio. Talvez você já tenha vivido isso antes. Um período difícil passa, você relaxa completamente. E pouco tempo depois, o peso retorna. Isso não significa que a oração não funcionou. Significa que o ambiente não foi selado. Deus quer te ensinar a viver em constância, não em ciclos de desgaste e alívio. Selar é viver de forma preventiva, não reativa. O selamento começa na mente. Pensamentos desalinhados criam rachaduras invisíveis. Pensamentos de medo, comparação, desconfiança e autocobrança excessiva reabrem espaço para a confusão. Por isso, guardar a mente faz parte do selamento espiritual do trabalho. Quando você percebe pensamentos que não produzem paz, você não os alimenta. Você os entrega. Isso mantém o ambiente interno protegido. O selamento também envolve palavras. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Reclamações constantes, murmurações e declarações negativas sobre o trabalho enfraquecem o ambiente espiritualmente. Isso não significa negar desafios, mas escolher como você fala sobre eles. Palavras alinhadas com a fé fortalecem o selamento. Palavras desalinhadas enfraquecem. Talvez você precise rever como tem falado do seu trabalho, mesmo fora dele. O que você declara em casa, em conversas informais, em pensamentos silenciosos. Tudo isso contribui para a atmosfera espiritual. Deus não te chama para fingir que tudo está perfeito, mas para não liberar palavras que reabram portas que ele acabou de fechar. A Bíblia mostra que Josué recebeu uma instrução clara: meditar na palavra dia e noite para prosperar em tudo o que fizesse. Isso inclui o trabalho.
Meditar não é repetir frases, é alinhar o interior com a verdade. Quando você se alimenta da verdade, o ambiente permanece protegido. O selamento não depende de força, depende de constância. Talvez hoje Deus esteja te chamando para assumir uma postura mais intencional sobre o seu trabalho. Não apenas reagir quando algo pesa, mas declarar regularmente que aquele ambiente está debaixo do governo dele. Pequenas declarações diárias, orações silenciosas, entregas conscientes criam uma barreira espiritual poderosa. Não visível, mas real. O selamento também envolve discernir limites. Saber quando se expor e quando se recolher. Saber quando falar e quando silenciar. Isso evita que a inveja encontre novos gatilhos. Prudência não é medo, é proteção. Jesus não se expunha a todos o tempo todo. Ele sabia o momento certo de cada coisa. No trabalho, isso preserva a paz. Talvez você esteja percebendo que, quanto mais alinhado você fica, menos o ambiente te afeta. Isso é sinal de que o selamento está funcionando. A confusão até tenta, mas não encontra espaço. A inveja até circula, mas não se conecta, porque agora existe governo. E onde há governo, não há invasão. Deus quer que essa paz não seja temporária. Ele quer que seja duradoura. Que você não viva em ciclos de desgaste. Que você não precise sempre apagar incêndios espirituais. Mas para isso, o selamento precisa ser mantido. Não com medo, mas com consciência. No próximo bloco, Deus vai conduzir você a um encerramento profundo desse processo, mostrando como caminhar com paz constante no trabalho, mesmo quando novos desafios surgirem, sem voltar ao lugar de confusão e desgaste. Permaneça aqui. Se essa palavra está te ajudando a entender a importância de selar espiritualmente o seu trabalho, escreva nos comentários: "Meu trabalho é selado por Deus", e continue. Depois que o ambiente é selado, surge uma nova fase. Aprender a caminhar em paz constante, sem viver em estado de alerta, sem medo de recaídas e sem ansiedade por novos ataques. Muitas pessoas erram exatamente aqui. Elas selam, alinham, oram, veem melhora, mas continuam emocionalmente tensas, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Isso impede o descanso pleno. Deus não te chamou para viver protegido e ainda assim desconfiado. Ele te chamou para viver guardado e confiante. A Bíblia mostra que a paz verdadeira não é ausência de desafios, é presença de governo. Quando Deus governa, o ambiente pode até mudar, pessoas podem até oscilar, mas você permanece estável. Isso é diferente de viver tentando prever problemas. Prever cansa. Confiar descansa. E Deus quer te levar desse lugar de vigilância cansada para um lugar de vigilância madura, onde você percebe sinais sem se assustar. Talvez você tenha vivido tanto tempo em ambientes difíceis que seu corpo e sua mente se acostumaram a estar sempre tensos. Mesmo quando tudo melhora, você continua esperando o próximo impacto. Isso é compreensível, mas não é saudável. Deus quer curar também esse reflexo interno, porque viver em constante antecipação de problemas rouba a alegria do presente. E o presente também é dom de Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Isso significa que, quanto mais você confia no cuidado de Deus, menos o medo governa suas reações. O medo não desaparece porque o ambiente se tornou perfeito, mas porque a confiança se tornou firme. E essa confiança não nasce da ausência de riscos, mas da certeza de que Deus está no controle. Talvez você precise aprender a relaxar espiritualmente. Não relaxar no sentido de descuidar, mas no sentido de parar de carregar tensão desnecessária. Você já fez o que precisava ser feito. Você orou, alinhou, se posicionou, selou. Agora é hora de viver, de trabalhar com leveza, de sorrir sem culpa, de produzir sem medo, de descansar sem se sentir irresponsável. A Bíblia mostra que Jesus dormia no barco mesmo em meio à tempestade. Isso não era negligência, era confiança absoluta. Ele sabia quem governava o vento e o mar. E essa cena nos ensina algo poderoso. A tempestade não acorda quem confia plenamente. O problema é que muitos continuam acordados mesmo quando o mar já se acalmou.
porque a mente ainda está em estado de alerta. Talvez você esteja vivendo isso agora. O ambiente melhorou, mas você ainda não conseguiu relaxar por dentro. Deus quer te ensinar a descansar sem perder discernimento, a caminhar em paz sem se tornar ingênuo, a viver com fé sem viver em tensão. Esse equilíbrio é fruto de maturidade espiritual. A Bíblia diz que Deus nos conduz por caminhos de paz. Caminhos são percorridos passo a passo. Não se corre o tempo todo. Não se vigia o tempo todo. Você anda. Anda com confiança. Anda com atenção saudável. Anda com descanso interior. Quando você aprende a andar assim, o trabalho deixa de ser um peso constante e passa a ser um lugar de propósito novamente. Talvez você esteja começando a perceber que consegue entrar no trabalho com menos ansiedade, que consegue sair sem levar tudo consigo, que consegue pensar em outras coisas fora do expediente. Esses são sinais de cura emocional e espiritual. Não minimize isso. Não ache que é pouco. Isso é fruto de um processo profundo que Deus fez em você. A inveja e a confusão perdem força definitiva quando não encontram mais reação emocional. Quando você não se assusta, não se fecha, não se antecipa negativamente, elas não encontram combustível. E isso não acontece por esforço. Acontece porque você confia. Confiança esvazia o poder daquilo que tenta te dominar. Talvez Deus esteja te convidando agora a agradecer. A gratidão sela ciclos. Ela reconhece o que foi feito, honra o processo e prepara o coração para o próximo nível. A Bíblia mostra que poucos voltaram para agradecer, mas aquele que voltou foi transformado. Gratidão não é formalidade espiritual, é proteção interior. Agradeça pelo aprendizado. Agradeça pela clareza restaurada. Agradeça pela paz que voltou. Agradeça pela maturidade que cresceu. Mesmo que o ambiente ainda não esteja perfeito, agradeça pelo que já mudou em você. Porque aquilo que muda em você, muda tudo ao seu redor com o tempo. Talvez você esteja percebendo que não precisa mais lutar tanto, que não precisa mais se explicar tanto, que não precisa mais provar tanto. Isso é liberdade. E Deus se alegra quando seus filhos vivem livres, não tensos, trabalhando com dignidade, não com medo, produzindo com excelência, não com ansiedade. No próximo e último bloco, Deus vai conduzir você a uma oração final poderosa, selando definitivamente esse processo, declarando paz duradoura sobre o seu trabalho e sobre a sua mente, e entregando tudo nas mãos dele. Permaneça aqui até o final. Se essa palavra está te ajudando a viver com mais leveza e confiança no seu trabalho, escreva nos comentários: "Eu caminho em paz", e continue: "Senhor Deus, Pai eterno, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração consciente, aberto e rendido. Não chegamos aqui por acaso. O Senhor conhece cada detalhe do ambiente de trabalho desta pessoa, cada dia difícil, cada pensamento confuso, cada peso silencioso que tentou se instalar sem explicação. Nada passou despercebido aos Teus olhos. Antes mesmo que a inveja tentasse agir, antes mesmo que a confusão se espalhasse, o Senhor já estava presente, guardando, sustentando e preparando este momento de alinhamento. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos agora que o trabalho não é apenas um lugar físico, mas um ambiente espiritual. Reconhecemos que ali circulam intenções, palavras não ditas, comparações, disputas e pressões invisíveis. Mas acima de tudo isso, nós declaramos que o Senhor governa este ambiente. Nenhuma inveja silenciosa, nenhuma confusão mental, nenhuma intenção contrária à Tua vontade tem autorização para permanecer onde o Teu nome é invocado. Agora, Pai, nós entregamos conscientemente todo o peso que foi absorvido ao longo do tempo, todo o cansaço emocional acumulado, toda a tensão guardada no corpo, toda a confusão que tentou se alojar na mente. Nós colocamos tudo isso aos Teus pés. Aquilo que não é nosso para carregar, nós devolvemos agora. Aquilo que não vem de Ti, nós rejeitamos agora. Aquilo que tentou roubar nossa paz, nós liberamos agora. Senhor, limpa este ambiente de trabalho. Limpa salas, mesas, computadores, conversas, decisões, reuniões e relações. Onde houve inveja, neutraliza agora.
Onde houve confusão, estabelece ordem agora. Onde houve tensão, derrama paz agora. Que toda a atmosfera pesada seja quebrada pela tua presença. Que todo peso invisível seja dissolvido pela tua luz. Que toda influência contrária ao teu governo perca força neste momento. Pai, nós te pedimos algo ainda mais profundo. Guarda a mente desta pessoa. Guarda pensamentos. Guarda emoções. Guarda reações. Que a confusão não encontre mais espaço. Que a ansiedade não governe mais decisões. Que o medo de errar, de perder espaço ou de ser injustiçado seja substituído por confiança plena no teu cuidado. Que a mente volte ao lugar de clareza, equilíbrio e descanso. Senhor, restaura agora a identidade profissional desta pessoa. Onde houve dúvida, traz convicção. Onde houve insegurança, traz firmeza. Onde houve desgaste, traz renovação. Que ela se lembre quem é, do valor que carrega e da capacidade que o Senhor colocou nela. Que nenhuma palavra mal intencionada, nenhum olhar atravessado e nenhuma atitude silenciosa tenha poder para diminuir aquilo que o Senhor construiu. Nós declaramos agora que este trabalho está selado espiritualmente, selado contra inveja, selado contra confusão, selado contra desgaste emocional, selado contra injustiça invisível, selado contra opressões silenciosas. Que este ambiente esteja debaixo do teu governo, da tua paz e da tua ordem. Que tudo o que não vem de ti não encontre permanência. Que tudo o que vem de ti floresça com equilíbrio. Pai, ensina esta pessoa a entrar no trabalho com paz e a sair em paz. A trabalhar com excelência, sem carregar o ambiente consigo. A produzir sem se desgastar. A servir sem se perder. Que ela saiba estabelecer limites saudáveis. Discernir tempos e confiar no teu agir mesmo quando o silêncio se prolongar. Que ela não viva em estado de alerta, mas em estado de confiança. Nós entregamos agora o futuro profissional desta pessoa em tuas mãos. Entregamos decisões, oportunidades, mudanças, permanências e processos. Não queremos agir por medo, nem por cansaço, nem por pressão. Queremos andar por direção. Que o Senhor deixe claro quando for tempo de permanecer e quando for tempo de mudar. Que nenhuma decisão seja tomada na confusão, mas sempre na paz que vem de ti. Senhor, derrama agora um descanso profundo. Descanso na mente, descanso no coração, descanso no corpo. Que esta pessoa durma melhor. Que acorde mais leve. Que trabalhe com mais clareza. Que viva com mais equilíbrio. Não porque tudo será perfeito, mas porque o Senhor está presente em tudo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo o que foi tratado, revelado, alinhado e selado ao longo desta palavra. Agradecemos porque sabemos que o Senhor não começou esta obra para abandoná-la no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Confiamos, descansamos e entregamos. Nós selamos esta oração em nome de Jesus, declarando que a paz governa, que a clareza permanece e que o trabalho desta pessoa está debaixo do teu cuidado constante. Amém. Se você orou até aqui com sinceridade, escreva nos comentários: meu trabalho está nas mãos de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa afastar inveja, confusão e voltar a trabalhar em paz. Reflexão final: discernimento, consciência e caminho a partir daqui. Agora, antes de encerrar definitivamente, é importante que você não apenas ore, mas reflita. Porque oração sem reflexão pode gerar alívio momentâneo, mas oração acompanhada de reflexão gera mudança de postura, e postura muda ambientes. Este é o momento de silenciar por dentro e permitir que Deus organize não apenas o ambiente ao seu redor, mas a forma como você se posiciona dentro dele. Reflita com sinceridade. O que exatamente mudou no seu trabalho nos últimos meses? Não apenas externamente, mas dentro de você. Você percebeu mais cansaço do que antes? Mais irritação sem causa clara? Mais dificuldade de se concentrar? Mais vontade de se afastar ou de desistir? Esses sinais não surgem do nada. Eles são indicadores de que algo estava tentando ocupar um espaço que não lhe pertence. E reconhecer isso não é fraqueza,
É maturidade espiritual. Reflita também sobre como você tem reagido à pressão. Você tem reagido com medo ou com fé? Com silêncio estratégico ou com fechamento emocional? Com discernimento ou com autocobrança excessiva? Muitas vezes, a inveja e a confusão só conseguem avançar porque encontram reações que as alimentam. Quando você aprende a responder com consciência, elas perdem força automaticamente. Pergunte a si mesmo diante de Deus: o que eu tenho carregado que não é meu? Expectativas alheias? Competição silenciosa? Responsabilidades que não lhe foram dadas? Culpa por coisas que você não controla? Tudo aquilo que não é seu para carregar se transforma em peso quando você aceita como obrigação. Deus nunca te chamou para carregar o ambiente inteiro nas costas. Ele te chamou para fazer a sua parte com excelência e entregar o restante a Ele. Reflita sobre o lugar que o trabalho tem ocupado na sua mente. Ele termina quando o expediente acaba ou continua governando seus pensamentos à noite, nos momentos de descanso e até na oração. Quando o suggesting invade todos os espaços, algo está fora de ordem. Trabalho é parte da vida, não o centro da identidade. Quando o trabalho vira centro, a paz vira refém. Reflita também sobre suas palavras. Como você tem falado do seu trabalho? Como você descreve seu dia? Como você se refere às pessoas ao seu redor? Palavras não são neutras. Elas constroem ou enfraquecem ambientes. Reclamações constantes podem parecer desabafo, mas espiritualmente abrem brechas, não para negar a realidade, mas para escolher não alimentar o que já tenta pesar. Pergunte a si mesmo: o que Deus me ensinou neste processo? Talvez Ele te ensinou a estabelecer limites. Talvez te ensinou a não se expor tanto. Talvez te ensinou a confiar mais. Talvez te ensinou a descansar. Talvez te ensinou a discernir sem reagir. Nada disso é perda. Tudo isso é crescimento. Processos difíceis, quando bem vividos, produzem sabedoria que nenhum livro ensina. Reflita ainda sobre o que precisa mudar na sua rotina a partir de agora. Menos ruminação mental. Mais pausas conscientes. Mais entrega diária. Mais encerramento espiritual do dia. Mais gratidão. Pequenos ajustes diários mantêm grandes vitórias espirituais. O que foi selado precisa ser mantido com consciência, não com medo. Reflita, por fim, sobre quem você está se tornando. Você está mais firme? Mais consciente? Mais maduro? Mais inteiro? Se sim, então o processo cumpriu seu papel. Deus não desperdiça dores. Ele transforma dores em estrutura, e estrutura sustenta aquilo que vem depois. Este não é um ponto final, é um novo ponto de partida. Um ponto onde você não ignora sinais, mas também não vive refém deles. Onde você discerne sem se assustar. Onde você trabalha sem se perder. Onde você enfrenta desafios sem abrir mão da paz. Onde você confia que Deus governa mesmo quando você não vê tudo claramente. Leve essas reflexões com você. Retorne a elas sempre que o ambiente tentar pesar novamente. Porque agora você sabe, nem todo peso é seu, nem toda confusão é normal, e nenhuma inveja é maior do que o governo de Deus sobre a sua vida. Se essas reflexões falaram profundamente com você, escreva nos comentários: eu escolho andar com discernimento, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa voltar a trabalhar em paz, sem confusão e sem peso invisível.